Nós estamos aqui juntos fazendo uma descoberta de algo extraordinário, de algo fora desta condição, desse padrão, desse modelo comum de vida que nós chamamos de vida humana. Porque essa nossa vida, ela consiste em problemas. E esses problemas se mostram em nossas vidas como contradições, conflitos, sofrimento e toda forma de medo. Assim, nós estamos diante de algo aqui que é a possibilidade de uma descoberta de algo muito além desta condição, desta comum condição, desse padrão comum a todos. Assim, eu queria investigar com você hoje aqui a questão desta ação. Notem que a nossa vida consiste de ações. E são essas ações que estão produzindo resultados. E esses resultados são os resultados que se mostram a curto, médio e longo prazo como uma qualidade de vida, um modo de viver em sofrimento, em medo, em contradição, em conflito e assim por diante. Então, nós temos que descobrir o que é uma ação livre desse padrão. Então, nós temos que descobrir uma ação livre desta condição. Uma ação livre desse sentido, desse eu, desse mim, desse ego. Aqui estamos explorando com você a ação além desse mim, a ação além desse eu, além desse ego. É possível uma ação livre dessa limitação, dessa condição, desse centramento, dessa identidade. Esse eu em nós o tomamos como algo real, como algo verdadeiro, como algo natural. Esse eu em nós, ele vive dentro de um padrão, de um esquema de condicionamento interno, de comportamento. Isso está se exteriorizando em nossas vidas como ações que produzem sofrimento, porque são ações basicamente egocêntricas, centradas no desejo, centradas na reação à vida como ela se apresenta. E como são ações que nascem de um condicionamento que eu tenho chamado de condicionamento psicológico, nasce já de uma programação de memória. Então, nossas ações não são ações livres do eu. São ações que se mostram dentro desse eu, produzindo toda a contradição, todo esse caos, toda essa desordem dentro desse condicionamento psicológico que nós trazemos. Então nós estamos sempre dentro de uma ação em conflito, em medo, em contradição, em sofrimento. Assim nós estamos trabalhando aqui com você o fim para esse eu, o fim para essa condição psicológica de ser alguém, o que requer uma ação livre desta condição, uma ação livre desse condicionamento psicológico, livre desse condicionamento que é a presença desse eu. Assim, será possível uma ação livre do ego, uma ação livre do eu, e, portanto, uma ação livre de ter esse resultado que é o sofrimento? Uma ação que também não esteja produzindo, nesse momento imediato, alguma forma de sofrimento? Uma ação livre do eu? Então, estamos diante de uma não ação na ação, ou diante de uma ação na não ação. Isso é comentado dentro do taoísmo, a ação da não ação. A nossa vida, ela não está fluindo,
nesta liberdade, nesta não contradição, neste não sofrimento, neste não medo, neste não conflito. Porque a nossa ação é uma ação que se assenta nesse eu. E agora aqui nos próximos minutos eu quero estudar com você isso. Eu quero investigar com você isso. É isso que eu tenho chamado estudar a nós próprios, investigar a nós mesmos, nos tornarmos cientes daquilo que se passa aqui, nesse instante, com esse mim, com essa pessoa, com essa identidade que eu sou, que vejo em mim mesma, em mim mesmo, que sinto sobre mim. Então isso é uma descoberta desse eu e de como ele se move no mundo. Nós estamos sempre num movimento de ação. A nossa vida consiste em ações. Ações com relação a pessoas, a coisas, a ideias. Todo o nosso movimento de existência é um movimento de ação. Nós temos uma ação simples. Por exemplo, sair de casa, pegar a chave do carro e ir para o trabalho. Nós carregamos um conhecimento interno de como dirigir. Temos um conhecimento interno que é o conhecimento de onde está o nosso trabalho, o escritório, a fábrica, o consultório. Nós temos esse endereço, nós temos esse conhecimento de onde vamos trabalhar, aonde estamos trabalhando, o conhecimento de como dirigir o carro. Esse conhecimento é algo em nós que é uma memória, uma lembrança, um registro. Então, a partir desse conhecimento, dessa memória, nós nos dirigimos ao trabalho. Então, nesse momento, estamos fazendo uso do pensamento. Então, o pensamento, que é esse conhecimento, o endereço onde trabalhamos, a capacidade de dirigir o carro, tudo isso é parte dessa memória, desse conhecimento, desse pensamento em nós. E isso nos move em direção a uma qualidade de ação, a um tipo de ação. Então a nossa vida consiste nesse movimento de ação. E essa é uma ação muito básica, muito simples, que tem por base o princípio do conhecimento, da memória, do pensamento, da experiência. Então a nossa ação na vida é uma ação com relação a pessoas, a objetos, a lugares. Estamos sempre nesse movimento. Agora, fora esse tipo de ação simples, como dirigir o carro, como voltar para casa depois do trabalho, ou proferir o nosso nome, tudo isso é ação que nasce da memória, do conhecimento, da experiência. Esse tipo de ação não é a ação que produz o conflito, a contradição e o sofrimento. Então nós temos durante o dia, na nossa vida, no nosso viver, ações acontecendo, todo tipo de ação acontecendo. E elas não são necessariamente ações conflituosas, contraditórias, que produzem medo e sofrimento. São simples ações acontecendo. No entanto, nós temos uma qualidade de ação em nós presente, que é a ação do eu. Isso é algo que você pode observar em si mesmo. Todo tipo de ação ou de resposta de ação, que é uma reação dentro do momento presente a qualquer experiência que esteja produzindo contradição, conflito, medo, sofrimento e todo esse tipo de coisa que faz parte desse condicionamento psicológico, essa é a ação do eu. É a ação do egocentrismo, desse ego que se vê como o centro de toda a sua experiência na relação com objetos, em lugares, com pessoas e com ideias. Então nós estamos aqui investigando com você o fim desta ação, desta qualidade de ação, a ação que nasce do eu, que nasce desse sentido de separação, onde você se vê como sendo o centro
dessa experiência, de tudo aquilo que ocorre à sua volta e também dentro de você. Você se vê como uma entidade presente no tempo, como uma pessoa presente no tempo, carregando uma individualidade e se movendo na ação. Essa ação é a ação, por exemplo, da inveja, do ciúme, do ódio, da indiferença, do preconceito, da raiva, da busca constante de preenchimento psicológico no prazer, de fuga de toda forma de conflito e contradição psicológica, de dor, a fuga para ações que irão produzir ainda mais conflito, mais sofrimento e mais medo. Então, esse tipo de comportamento do eu é a ação sem liberdade, é a ação do conflito, é a ação do dilema, do sofrimento. Então, nós estamos vivendo nessa vida, produzindo não só para nós mesmos, mas também para todos à nossa volta, uma condição psicológica de existência onde aquilo que prevalece sempre é o sofrimento, porque estamos vivendo dentro de uma postura de ação egocêntrica, nesta ação do eu. Então isso está muito misturado em nossas vidas. Uma ação simples e natural na relação com trabalho, objetos, situações, pessoas, com essa complexidade desta ação psicológica, que é a ação do eu, desse fundo de condicionamento psicológico que trazemos dentro de cada um de nós. Isso se expressa como sendo esse eu, esse ego, dentro dessa experiência do viver no mundo, com pessoas, em lugares, estamos juntos. Aqui estamos propondo a você, lhe mostrando a possibilidade de irmos além desse sentido do eu, do ego, para uma vida em ação livre desta mente egóica, desta consciência pessoal, particular, egocêntrica, desta consciência do eu. Essa condição interna de vida é aquilo que externamente se mostra como sendo a vida. É a vida que se expressa externamente nesse padrão de toda essa confusão, de todo esse desespero, de toda essa aflição, de toda essa complicação que tem se tornado nossas vidas. Assim, esse trabalho aqui consiste em estudarmos a nós mesmos e descobrirmos o que é essa ação centrada no eu. Esta ação é aquela que está assentada nesse sentido de alguém presente, que não pode responder a esse instante sem o seu fundo de condicionamento. O que é esse condicionamento? É toda essa memória, é todo esse reservatório de imagens, de crenças, de experiências que estão sempre se expressando, tudo aquilo que está guardado, cultivado, acumulado nesse depósito psicológico, nesse fundo, é algo que está se expressando constantemente em nossas relações. Então, nossas ações não são ações livres do eu, mas são ações dentro desse impulso de memória psicológica, se apresentando sempre agora, aqui, produzindo conflito nesse instante, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo em nossas vidas. Uma ação que está produzindo confusão, porque nasce desse estado interno de condicionamento, de confusão psicológica em que vivemos, toda essa inquietude dentro de você, todo esse movimento caótico de pensamentos, todas essas imagens e lembranças que fazem você sempre reagir ao momento presente na sua relação, por exemplo, com o filho, com o marido, com a esposa, com o patrão, com o empregado, com o vizinho,
com as pessoas à sua volta, toda essa resposta de condicionamento psicológico, que tem por base um conceito, uma imagem, um preconceito, uma particular visão que você tem do outro, o que não passa de uma imagem. Então vamos ver como isso se forma, como isso tem se estabelecido em nós, como isso tem se sustentado em cada um de nós e nos dado essa ilusória identidade que é o eu, o ego, que está o tempo inteiro agindo a partir desse princípio e assim nesta ação egocêntrica, nesse movimento egocêntrico, nesse movimento de egocentrismo, como isso se forma? Nós reagimos sempre, percebam isso, é a partir da memória. Se você me insulta, me critica, me aborrece, eu fico aborrecido, me sinto insultado, com raiva, diminuído. E nesse momento, no momento em que isso acontece, no momento do insulto, eu guardo uma memória, uma lembrança da má pessoa que você é, fico enraivecido, indignado, aborrecido com você. Nesse momento, esse eu está ferido, está magoado, aborrecido ou entristecido, e nesse momento eu guardo essa experiência, eu guardo esta memória, eu reajo nesse momento defendendo essa imagem que eu já tenho de mim, e mesmo assim continuo conservando essa imagem que tenho de mim próprio e agora a imagem que também estou fazendo a respeito de quem é você. Então acredito, confio, sustento, tiro uma fotografia desta pessoa que você é, ou seja, agora tenho uma imagem sobre quem é você, tenho absoluta certeza de que você é uma pessoa má, uma pessoa ruim, que não me entende, que não me compreende, que não me aceita. Então é a imagem que eu tenho de mim mesmo, sustentando agora uma imagem sobre quem você é, e da próxima vez que eu lhe encontrar, será essa imagem que faço de mim mesmo, encontrando essa imagem que tenho sobre quem você é. Então a nossa relação será uma relação em conflito. Haverá sofrimento, haverá contradição, haverá medo, mas não só esses aspectos negativos do eu. Alguns aspectos aparentemente positivos também podem surgir numa relação. A satisfação, o preenchimento, o prazer que o outro, que não passa também de uma imagem, traz para esse encontro. Então nós vivemos em nossa relação com o mundo, com pessoas, com situações, com lugares, nós estamos sempre sustentando nessa relação com o mundo uma ação que se baseia em imagens. Eu gosto de você, o que eu tenho de você é uma imagem. Eu não gosto de você, e o que eu tenho de você é uma imagem. Se você me agrada, eu gosto de você. Se você me desagrada, eu não gosto de você. E quem é que está gostando ou não gostando aqui é uma imagem. Se você me preenche, eu te amo. Se você me traz psicologicamente satisfação, alegria, alguma forma de preenchimento psicológico para esse mim, para esse eu, para essa imagem que faço de mim mesmo, eu te amo. Mas se você não traz e você agride essa imagem, que é na verdade como eu me vejo, como eu quero ser ou como eu acredito ser, se você agride, você é meu inimigo. Então as nossas ações têm por base essa memória, essa experiência passada, essa lembrança. Então é nesse nível que as nossas ações são conflituosas, de sofrimento, de contradição e de medo. É possível uma ação livre
dessa imagem que faço de mim mesmo? É possível uma ação livre de qualquer imagem sobre quem você é? É possível estarmos livres psicologicamente dessa qualidade de memória? Porque essa qualidade de memória está produzindo essa qualidade de ação, que é a ação do eu, do ego. Assim, o nosso trabalho aqui consiste em deixarmos essa ilusão do eu, quando uma nova ação surge, uma qualidade de ação totalmente diferente dessa ação que tem por princípio essa autoimagem, com suas lembranças, memórias de prazer, de dor, de satisfação, de insatisfação. Uma vida livre do ego é uma vida livre dessas imagens, numa relação real, autêntica, com aquilo que se apresenta, sem o sentido de um eu que julga, compara, avalia, critica, condena, rejeita, ou se agarra, se apega, está nessa procura constante de preenchimento e satisfação. Uma vida livre do eu, do ego, é aquilo que significa uma ação livre desse egocentrismo, desse sentido de alguém presente. Esta ação é uma não ação, é um fluir nesse momento com aquilo que está presente, pessoas, coisas, lugares, situações. Isso requer um cérebro completamente diferente, uma qualidade de mente inteiramente diferente. Algo novo precisa estar presente para esse natural estado de ser consciência. E essa é a real consciência, não mais esta mental consciência ou consciência egóica, ou essa consciência do eu. Então nós temos uma ação livre do ego, livre desse egocentrismo, desse ilusório centro que é o eu, que se mostra em nossas vidas, em nossas relações, produzindo todo tipo de confusão, de desordem psicológica, de aflição. Esse é o trabalho aqui dentro desse canal. Aqui em nosso canal nós temos algumas centenas de vídeos lhe mostrando que é possível uma vida em amor, em liberdade, em felicidade, em paz, nesta real consciência do seu ser, que é a verdade de Deus. É a isso que alguns chamam de o despertar da consciência, a iluminação espiritual, uma vida livre na ação, no sentir, no falar. Assim, esse é o assunto aqui que estamos colocando para você dentro desse canal. Esta liberdade de viver aquilo que você nasceu para viver. Uma vida completamente livre de ansiedade, de desespero, de aflições, de contradições, de medo, de sofrimento. E assim, agora a pergunta que surge é: como isso se torna possível? Atenção, aqui nós temos o grande segredo revelado a você, desse despertar da consciência, da autorrealização. Tomar ciência do eu presente, agora aqui, atendendo a vida como ela se mostra, colocando atenção, trazendo atenção para esse momento. Quando você tem uma plena atenção sobre esse movimento, que é o movimento da mente, que é o movimento do eu, que é o movimento desta condição psicológica, quando há essa atenção sobre esse condicionamento psicológico, diante de situações como essas que acabamos de colocar para você, quando há essa atenção e não há essa alimentação dessa imagem, dessa autoimagem, porque você está inteiramente atento no momento que surge a experiência, o instante, o desafio. Alguém lhe diz: você é um idiota, você é muito burro, eu não gosto de você.
trazer para esse momento essa atenção e ouvir plenamente isso e perceber esse sentido de um eu presente que sempre apareceu em momentos assim para reagir, para se proteger, para se defender, para contra-atacar, se tornar ciente, é trazer consciência para esse mim, para esse ego que agora está ferido, enraivecido, assustado, se tornar ciente desse sentimento que surge no momento em que o eu é desafiado, o ego é desafiado, essa imagem está sendo ferida, espetada, trazer consciência para esse instante, se tornar ciente desse mim, desse eu, que é esse observador que se separa dessa experiência para julgar, para condenar, para rejeitar, para se defender, para se proteger. É esse eu que surge nesse formato desse observador. É essa autoimagem que surge nesse formato desse observador. E quando isso aparece e há esse espaço entre essa experiência e ele, que é o observador, que é essa imagem, e esse espaço surge quando há exatamente essa autodefesa, essa autoproteção, esta reação, esse impulso para também xingar, acusar, se defender, se proteger, tomar ciência de que isso é apenas um jogo, que é o jogo da dualidade, é a presença desse eu, dessa autoimagem, apenas registrando a imagem do outro, sustentando sua autoimagem. Isso ocorre quando há esta reação, que é essa ação da memória, essa ação desse fundo psicológico, é essa ação desse condicionamento psicológico, tomar ciência da presença dessa ação, que agora é uma reação de autoproteção, de autodefesa e de contra-ataque ao insulto do outro. Mas pode ser uma lisonja, pode ser um elogio, nem sempre é um insulto, pode ser um elogio, um reconhecimento, aplausos. O prazer que psicologicamente o outro me dá cria uma imagem aqui, forma uma imagem aqui. Sobre essa autoimagem que tenho, agora tenho uma imagem dele. Então nós estamos sempre cultivando essa condição de psicológica imagem de nós mesmos e do outro, e nós sustentamos isso dentro dessa dualidade, dessa separação. Percebam que isso é algo que requer de você algo muito maior do que esse movimento de hábito e de continuidade que o ego tem tido e está sustentando ao longo de todo esse tempo de sua vida. É necessário trazer atenção para esse instante, para descobrir a vida livre desta dualidade, desse observador, dessa experiência de insulto ou de lisonja, de dor que o outro me causa ou prazer que o outro me causa, a esse mim. Então, colocar essa atenção sobre si mesmo é algo extraordinário, mas isso requer essa energia de estar agora aqui, nesta plena atenção. Isso é atenção plena. Atenção sobre esse movimento do eu, do ego. Quando isso ocorre, não fica imagens. Quando isso surge, essa autoimagem é desfeita e a imagem do outro não se sustenta. A verdade é que você não consegue ter imagens do outro sem essa autoimagem. Nós estamos toda a vida carregando essa autoimagem, tentando protegê-la, guardá-la, acrescentando mais e mais coisas a ela, e nós nos vemos como sendo ela mesma. Nós nos vemos como sendo essa autoimagem.
Esse é o sentido do eu presente. E quando há essa atenção, esse olhar para esse instante, sem reagir, sem condenar, sem criticar, sem se defender, sem contra-atacar, mas apenas se tornando ciente da experiência, sem esse sentido desse eu, desse mim, dessa pessoa, dessa autoimagem, tudo isso termina. Assim, o nosso convite é para uma vida livre do ego. Isso é uma ação livre do eu. Então, um falar livre do eu, um sentir livre do eu, um pensar livre do eu, um se mover livre do eu. Então, nesta plena atenção, se revela aquilo que está fora desta condição comum, este algo maior, esta realidade que é o seu ser, é quando você tem a revelação de sua natureza divina, de sua natureza essencial, que é a natureza de Deus. Aqui em nosso canal nós temos uma playlist falando sobre esta atenção plena, juntamente com esta real meditação de uma forma prática. E tudo isso requer autoconhecimento, uma aproximação da verdade do autoconhecimento, e nós temos também uma outra playlist aqui no canal sobre isso. Então esse é o assunto aqui dentro do canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros. Aí na descrição do vídeo você encontra o nosso grupo no WhatsApp. E fica essa oportunidade. Se aproxime e realize a verdade do seu ser nessa vida. Esse é o convite e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando você olha para uma árvore, não tem você e a árvore. Tem a observação. Nessa observação não há árvore, nem você. Não há objeto observado, nem observador.